pela liberdade, talvez a maioria das pessoas se dê pelo fato de elas acreditarem que existe alguma relação entre liberdade e felicidade, de alguma forma. Se não, porque eu gostaria de ser mais livre se isso me causasse algum tipo de mal. E aí, quando eu começo a refletir sobre felicidade, primeiro eu começo a entrar num grau complexo de definição sobre o que de fato é felicidade, não é? Agora, quando eu busco evidências científicas, a gente encontra que o dinheiro traz felicidade, só que até algum certo nível. E com o passar do tempo, né, as evidências científicas elas foram sendo aprimoradas, colapsadas, criticadas, e aí entendeu-se que existe um limite para o quanto o dinheiro traz felicidade. E depois começaram a colapsar alguns pensadores, alguns cientistas, e chegaram à conclusão que se você já era feliz antes de você ter dinheiro, você consegue potencializar mais ainda a sua felicidade, mesmo que você tenha muito mais dinheiro e você já não tem esse tipo de teto, porque aí o dinheiro pode potencializar. E aí eu reflito sobre as pessoas que não têm condições e às vezes buscam dinheiro para poder sobreviver ou pagar educação, segurança para seus filhos, e aquelas pessoas que buscam dinheiro para de fato comprar uma bolsa ou algum item que possa ser de alguma forma considerado alguma futilidade, alguma coisa que esteja mais próximo do topo do que da base, né, da pirâmide de Maslow, digamos assim. E aí, quando eu começo a pensar na relação de dinheiro, felicidade e liberdade, eu lembro de uma frase que você disse uma vez, que foi sensacional e eu fiquei no carro ouvindo ela várias vezes para tentar decorá-la e eu nunca esqueço, que era algo parecido com: "Os circuitos de consagração social serão tanto mais eficazes quanto maior a distância social do objeto consagrado". Isso basicamente remete à questão de quanto mais distante quanto mais distante, né, é essa distância entre 2 objetos, talvez mais valor, ou menos, efeitos negativos na nossa mente ou tóxicos existam entre ambas as conexões, né. Então, se alguém elogia esse seu grande livro, Epaminondas, e essa pessoa é a sua mãe, talvez daqui tenha pouca Uhum. relação com Isso. isso, porque ela é a sua mãe. É claro. Agora, se alguém que não tem nenhum interesse em te agradar elogia o livro, talvez aqui tenha mais peso, por mais que você ame mais a sua mãe, não é? E aí, quando eu começo a pensar nessa relação, eu começo a olhar para o quanto as pessoas elas são invejosas. E aí eu também reflito sobre o quanto a inveja nasce na intimidade. E eu provavelmente não tenho inveja do Rockefeller, que eu nem conheci. Mas talvez eu possa desenvolver algum tipo de inveja pelo meu irmão, que cresceu junto comigo, morou no mesmo lugar que eu e eventualmente teve muito mais sucesso e mais patrimônio do que eu. E aí eu queria, Clóvis, te perguntar um pouquinho sobre o que você acha dessa relação da inveja, da felicidade e do patrimônio que o outro possui. Por que que o dinheiro, de alguma forma, ele gera tanta inveja em algumas pessoas? E qual seria o antídoto para a inveja para quem a sente? Bom, primeiro, retomando aí o miolo da tua pergunta, de fato, dizer que o dinheiro ele aumenta, né, ou potencializa os caminhos possíveis de vida, de fato não quer dizer que o dinheiro traga felicidade não, né. Quer dizer, por quê? Porque, bom, esse segmento da vida que depende de nós, ele de fato depende de nós. Quer dizer, não é uma frescura, né. "Ah, eu vou poder escolher e tal, que bacana, né". Não, a vida está esperando a minha decisão. Não é que você vai poder escolher, você tem que escolher, né. Ou como diria o filósofo, somos condenados a ser livres. E aí acontece alguma coisa muito interessante. O indivíduo que tem uma alternativa existencial, ela poderá não ser boa.
E ele, portanto, poderá, nessa trajetória, ter algumas tristezas. Mas ele fez a economia de um afeto muito desagradável de sentir, que é o que o pessoal chama de angústia existencial, que é você saber que tem que escolher e não saber direito que procedimento adotar para fazer uma boa escolha, né, na sua mente. Então você tem medo de se arrepender, você tem medo de errar. Você concordará comigo, você que está me ouvindo, quem tem, por conta do dinheiro, 2 caminhos possíveis, tem mais liberdade existencial do que quem tem um só. Mas não é necessariamente mais feliz, sobretudo se esses 2 caminhos possíveis, eles tiverem valor aparente muito semelhante. E agora o que que eu faço? Me caso ou compro uma bicicleta? Quem não pode comprar uma bicicleta, logo já sabe que vai se casar e já passa por essa etapa tão angustiante. Agora, se não forem 2 alternativas, forem 550, porque numa sociedade como a nossa, as discrepâncias são tão brutais que haverá quem tenha, por conta dos recursos que são os seus, haverá quem possa passar a vida inteira cogitando possibilidades existenciais e sem perceber morreu, sem passar em revista todas as possíveis e acabou não vivendo, né? Então é claro que potencializar as alternativas não quer dizer facilitar a vida. Pode, pelo contrário, querer dizer dificultar e muito a vida. Porque se você não tem grana para ir morar em Estocolmo, você fica aí e essa hipótese desaparece da sua mente. Agora, se você tem condições para ir morar em Estocolmo, já é um problema. Fico aqui ou vou morar em Estocolmo? E você ganhou um problema que te foi trazido de bandeja por conta dos teus recursos. Então, isso foi um primeiro ponto.